O comentário é o seguinte: se o PT fosse tão bom, o Nordeste era um paraíso. Deixa eu te falar uma coisa. Durante boa parte da minha carreira, eu parti do princípio, eu tenho 30 anos como jornalista. Durante boa parte da minha carreira, eu parti do princípio de que o que eu pensava politicamente era absolutamente irrelevante para o leitor. Eu sempre fui um jornalista de jornal, tá? É uma coisa que tinha no passado, que a gente comprava num lugar chamado banca de jornal. Um dia eu conto para vocês essas coisas. Um papel que sujava a mão, assim. Sujava a mão, mas era de uma forma digna, sabe, Luísa? Sim. Vocês de rádio, entendeu? Vem com essa coisa de... Mas tinha um cheiro de papel bom também, eu não achava cheiro ruim, não. Eu gostava, eu sinto falta. Um bocado por conta da internet, eu cheguei à conclusão que é importante... Se você é um jornalista político que faz análise política, que é o que eu faço, principalmente, eu cheguei à conclusão que é importante sair do armário ideologicamente. É importante você deixar claro que, sim, a maneira como você lê os fatos é através de um filtro que é ideológico. O ponto que eu estou fazendo, eu acho que a internet muda mesmo a maneira de como a gente conversa sobre o noticiário, como a gente conversa sobre política, é que a internet passa aquilo que no tempo do jornal impresso era entendido, compreendido como isenção, muda no tempo da internet e exige um certo grau de transparência e que você bote um pouco às claras a maneira como você vê o mundo. Eu sou liberal, eu não sou socialista, eu não sou uma pessoa de esquerda. Possivelmente na Europa e nos Estados Unidos e no Canadá eu seria encarado como alguém de centro-esquerda. Aqui no Brasil eu não sou, não pela esquerda. E tudo bem, porque no fim das contas isso é só um rótulo. O ponto pelo qual eu estou te falando isso é o seguinte: Lula está muito longe de ser o meu candidato ideal à presidência da República, por um motivo muito simples. Eu compreendo política e eu compreendo o tipo de direção que as políticas públicas deveriam seguir de uma forma diferente e distinta do presidente Lula. O problema é o seguinte: se é o meu candidato favorito ou não, é irrelevante para essa conversa. Se é o seu candidato favorito ou não, é irrelevante para essa conversa. Se ele é bom ou se ele é ruim, não tem qualquer relevância nesta conversa. A única coisa que tem relevância nessa conversa é que houve uma eleição presidencial em 2 turnos no ano de 2022, uma eleição que usou rigorosamente a mesma tecnologia que nós usamos para votar em todas as eleições desde a eleição de 1998. Ao fim desta eleição, o candidato que tinha recebido mais votos para a presidência da República era Luiz Inácio Lula da Silva e, portanto, no ano de 2000, no dia 1º de janeiro de 2023, o sujeito que tinha que subir a rampa do Palácio do Planalto e botar a faixa presidencial era Luiz Inácio Lula da Silva. Era o meu favorito? Não era. Não tem relevância isso. A gente está num jogo e nesse jogo tem regras. As regras são as seguintes: a gente conversa. Um tenta convencer o outro de que a sua visão é a visão adequada para o futuro. Ao final, a cada 4 anos, realizamos eleições presidenciais. E quem tiver convencido mais gente, leva o prêmio. Quem tiver perdido, volta para casa e tem 4 anos para convencer todos os brasileiros de que aquele cara era o cara errado, de que aquela mulher era a mulher errada. O jogo é esse. E não existe um jogo melhor. Aí eu queria, por conta disso, ir para os seus outros 2 comentários. O primeiro é: esquerda está desesperada criando narrativa. É piada isso. O Brasil não aceita mais a esquerda. O Brasil votou na esquerda em 2022 e votou na centro-direita em 2024. Eu não sei como o Brasil vai votar em 2026. Eu desconfio que é na centro-direita. Vai ser uns candidatos que também não são meu ideal, não, mas tudo bem, a minha turma cabe numa Kombi. Faz parte. O meu trabalho de convencer gente, o trabalho que pessoas como eu têm de convencer gente, ainda vai demorar um pouco. Mas eu acho que em algum lugar ali na frente a gente acerta uma. Seu seguinte comentário:
Até quando vai essa perseguição aos bolsonaristas? Cara, existe uma investigação da Polícia Federal. Essa investigação da Polícia Federal se baseia em uma série de achados que incluem conversas que foram tidas em celulares, arquivos que foram impressos. Esse projeto, por exemplo, esse planejamento que inclui o assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes, este planejamento foi impresso em uma impressora do Palácio do Planalto. A gente sabe disso pelo seguinte: isso é computador de Estado, eles deixam um rastro. Quando você imprime um documento numa impressora, não é como você imprimir um documento na sua casa. Essas coisas vão sendo registradas. Olha, tal documento foi impresso, tudo mais, porque documento de Estado tem de ser registrado, entendeu? Porque democracias funcionam assim. Você deixa o registro daquilo que você faz. Porque não pertence a você, pertence ao Estado. Os seus sucessores precisarão ter acesso àquilo que foi decidido naquele palácio ad infinitum. Então, agora não é só isso. Existem os depoimentos em viva voz do comandante do Exército na época e do comandante da Aeronáutica na época. Ou seja, do general e do brigadeiro que ocupavam os cargos mais altos dessas duas armas. São documentos, são depoimentos oficiais, do tipo que o cara senta na frente de um delegado, o delegado faz pergunta, o cara responde, o delegado faz pergunta, o cara responde, tudo é gravado em vídeo, tudo é transcrito em texto, e ao final, porque foram várias horas de depoimento, ao final você produz uma pilha de documento desse tamanho. E o general e o brigadeiro foram lá e assinaram com a sua própria mão. E tanto o comandante do Exército quanto o comandante da Aeronáutica se viram e falam para a Polícia Federal o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro pediu que nós auxiliássemos com as nossas forças, ou seja, o Exército e a Aeronáutica, numa tomada violenta de poder do Brasil. E nós nos recusamos a fazer isso. Então, não só nós temos documentos, não só nós temos áudios, não só nós temos transcrições de conversas, como temos também o depoimento do comandante do Exército e o comandante da Marinha. Nós não estamos falando de uma fantasia, nós não estamos falando de um delírio, nós não estamos falando de uma perseguição, nós estamos falando de um fato. O presidente Jair Bolsonaro, o então presidente Jair Bolsonaro, tendo sido derrotado numa eleição, antes de passar o governo para o presidente eleito, deu ordens para que um grupo de militares fizesse algum tipo de operação que impedisse a democracia brasileira de seguir seu curso. Deu errado. Agora se tornou um processo e começamos a ver as prisões.